Desde março de 1993, a Organização das Nações Unidas faz um alerta sobre o uso consciente dos recursos hídricos. E pense que o planeta, apesar de ser constituído por aproximadamente 70% de água, tem menos de 1% dela potável. E dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, então para lembrar a importância da economia e da preservação desse recurso, o Câmara Entrevista dessa semana vai discutir sobre a relação do homem e da água, os desafios e a importância dos recursos hídricos. Fique com a gente! Água e energia estão entre os desafios globais iminentes, segundo a ONU. A instituição prevê que em 2030 o mundo vai precisar de 35% a mais de alimentos, 40% a mais de água e 50% a mais de energia do que eram necessários em 2015. Para falar sobre os recursos hídricos e os riscos da falta deles, eu converso com o advogado especialista em direito ambiental, Alexandre Magrinelli dos Reis. Olá, Alexandre, muito obrigada pela presença aqui no programa. Vamos falar um pouquinho dessa criação do Dia Mundial da Água. É uma coisa que foi em 93, como Dia Mundial. O Brasil aqui em 2003 declarou como Dia Internacional da Água também. Apesar da água ser uma coisa tão comum no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente não tem muita noção, não presta muita atenção, e estamos na situação que estamos hoje. O Sistema ONU decidiu criar um Dia Mundial da Água e criar temas para cada ano isso daí, justamente para poder garantir uma maior visualização do tema e, como ele coloca sempre, para algumas dos seus órgãos ou entidades para gerir as atividades daquele ano, então sempre o foco é ligado. Então nós já tivemos situações, por exemplo, de água e educação, água em conflitos, que foi um trabalho da Unesco, e esse ano, como o tema é água e trabalho, a ILO, que é a instituição da ONU voltada para o trabalho, que está coordenando as ações em comemoração desse Dia Mundial da Água. Nós conversávamos aqui antes de começar a gravação a respeito da importância da água, que ela vai muito além das necessidades básicas do dia a dia, e você me falou um pouquinho a respeito de como a água movimenta dinheiro e que pode ser também fonte de renda. Você pode comentar um pouquinho disso para a gente? Vamos começar com o que nós entendemos sobre a falta de água hoje, a crise existente. Os dados colocados são da ordem de 663 milhões de pessoas sem acesso a uma fonte segura de água. E dentro de conceitos que foram colocados nos últimos anos, como a economia verde, em que você pode apostar em alguns setores da economia para fazer investimentos e ter um retorno não só econômico, mas também ambiental, os dados desse ano colocam que se você trabalhar com uma movimentação econômica em termos de 50 a 60 bilhões ano, num período de 20 anos, você conseguiria zerar esse déficit de água, garantir uma movimentação econômica que pode ajudar não só o Brasil, mas outros países a saírem das crises econômicas que eles se encontram e ter um retorno já ambiental e de acesso à água já nos primeiros 3 anos dessas obras começadas. A gente está conversando aqui isso em larga escala, mas se a gente for trazer para o Brasil ou para Minas Gerais e até mesmo para Belo Horizonte, como que isso seria aplicável? Orçamentos existentes da União, estados e municípios para poder voltar ações específicas para a água e não só a água, também ao saneamento, porque esse binômio é importante você pensar e agir em cima dele. Não adianta eu fazer ações isoladas quanto à capacitação, a tratamento e distribuição de água se eu tenho a fonte de captação muito prejudicada por falta de saneamento de algum município, de alguma empresa que está lançando efluentes antes daquele ponto de captação. A crise hídrica que veio nesses últimos 2 anos aqui no Brasil mudou um pouquinho o perfil de como as pessoas utilizam a água. No início da década de 2000, a gente teve a iminência de um apagão, mas o Brasil ainda trata mal a sua água ou não? O brasileiro tem melhorado essa consciência e essa utilização nos últimos anos? O primeiro ponto a pensar é justamente o quanto o brasileiro tem acesso à água. Hoje você tem um cenário com mais de 35 milhões de habitantes sem acesso a uma fonte segura de água, metade da população não tem acesso a uma coleta de esgoto e só 40% do esgoto brasileiro é tratado. Então, esse cenário, para você já ver por si só uma postura em relação a alguns indivíduos que ainda não têm essa percepção, alguns empreendimentos do setor privado, mas principalmente também dos municípios.
Nós temos municípios brasileiros ainda que tratam 0% do seu esgoto. Então, fazem uso daquela água num processo de captação de um rio e depois devolvem sem qualquer tratamento de volta para o rio. Enquanto não mudar essa mentalidade, volto a dizer, ações isoladas só para o fornecimento de água, ou elas vão ser sempre muito caras ou muito difíceis de serem feitas pela questão da própria carga poluidora presente no rio. E aí, como mudar essa conscientização e até... Porque o saneamento básico ele depende de investimentos públicos para criar essa rede de esgoto e fornecer isso à população. Mas você acredita que se mudasse a consciência da população de alguma forma, isso poderia ser benéfico também ou depende unicamente desses investimentos? Como a gente estava conversando antes, para mim a palavra-chave é pertencimento. Quer dizer, grande parte da população ainda vive uma realidade como se a água nascesse da torneira, fosse uma geração espontânea ali. Se eu não consigo conhecer o meu rio, saber quais são os cursos d'água existentes na minha cidade, a condição desses rios, eu me preocupo com ele? Eu vou trabalhar alguma coisa, pensar sobre as políticas públicas que estão sendo feitas nele ou não? Então, o cidadão brasileiro ele precisa lembrar que existem rios na sua vida, que ele pode ter ações positivas ou não para esses rios, e aí sim cobrar atitudes do setor privado e do setor público também, para poder ter alguma melhoria efetiva, para melhorar os quadros e esses números que estão sendo apresentados ano após ano, e que tem alguma melhora? Tem, mas ainda está longe de poder cumprir a meta dos planos de saneamento, que em 2033 poder zerar algumas dessas questões. E o Brasil é um dos países que mais tem recursos hídricos no mundo, mas você que é um estudioso da área, pode dizer para a gente coisas de fora do país que poderiam ser aplicadas aqui ou políticas públicas que serviriam bem para a gente e para melhorar a condição dessas pessoas? Primeiro, acho que até para poder ilustrar mais essa preocupação que o brasileiro tem que ter e que o poder público tem que ter, é o grau de preocupação que existe sobre a água. Nós temos hoje estudos da área econômica, da equipe técnica do Fórum Econômico Mundial, que entre 2014 e 2015 elencaram o risco da crise hídrica como ou o terceiro maior risco. Ano passado foi entendido como o maior risco quanto a impactos para o planeta. Esse ano, pela questão das migrações, ele caiu um pouco de importância, mas ainda assim, entre os 10 maiores riscos hoje para o planeta e para as atividades econômicas que existem nesse planeta, a água é entendida como o terceiro maior risco. Então eu tenho que pegar tanto iniciativas de algumas empresas que já entenderam a questão da água como um diferencial de negócio, então trabalhar muito com a questão de reuso de água, com a questão de captação de água de chuva, com a questão mesmo de diminuição do uso de água, eficiência do uso de água no processo produtivo. Essa é uma área, por exemplo, que nós conversamos muito com os nossos alunos. Na engenharia de produção, olha, a questão minha, muitas vezes, é pensar o meu processo produtivo e como reduzir o uso de água por peça fabricada. Além disso, políticas públicas de revitalização de rios, realmente tentando zerar o déficit de saneamento. Eu tenho que melhorar o que chega ao rio para que quem está abaixo dele, depois em seguida ele, a jusante desse rio, vai fazer uma nova captação que ele não tem que de novo trabalhar um processo de limpeza. Quanto melhorar a questão do saneamento, melhora a captação e o uso da água do Brasil. A água, obviamente, ela é um problema político, mas seria um pouco exagerado a gente dizer que daqui a uns anos, caso isso não mude de figura, pode ser até um motivo de geração de conflitos, algum problema mais sério para as sociedades, e até mesmo para o Brasil, como disputa política, como disputa de poder mesmo? Isso é uma questão muito interessante, porque nós sempre jogamos a questão de conflitos de água para frente. Conflitos de água existem na história humana desde 30.000 a.C. Nós temos uns centros de pesquisa no mundo que fazem levantamento de história da água, que eles mostram na história da humanidade como diversos tipos de conflitos ocorreram pela falta de água, ou, mais interessante ainda, é que a água foi usada como instrumento de combate, como instrumento de guerra. Então, se você pegar a questão de água no caso palestino e israelense, se você pegar a questão de falta de água em alguns países africanos, você sempre tem conflito de água. A tal ponto que em 2013, a escolha justamente do Dia Mundial da Água foi um ano internacional, foi não só o dia, mas foi um ano inteiro com o tema Cooperação pela Água. A ONU, junto com a Unesco, eu estava trabalhando com uma parceria do Estado com a Unesco nessa época, a ONU identificou
grandes conflitos existentes em relação à água, e o trabalho não só do próprio sistema ONU, mas dos Estados nacionais e outras entidades, era buscar soluções para esses conflitos. Então, nós temos, sim, situações de conflito. A última crise hídrica demonstrou isso entre os estados brasileiros. Questões agora envolvendo Cantareira, envolvendo a transposição da Bacia do Paraíba do Sul, chegaram ao Supremo Tribunal Federal para um acordo entre os estados. Então, pensar em conflito é uma realidade que sempre teve e sempre vai continuar existindo na história humana. E você que também é professor, como que, para quem está assistindo em casa, como que as pessoas podem se conscientizar? Qual o ensinamento que você tenta passar para os seus alunos para que as pessoas se preocupem mais com essa questão e reflitam sobre esse aspecto político que a gente conversou, sobre o aspecto ambiental e também sobre o aspecto econômico de como elas podem utilizar a água para ser algo benéfico para a sociedade e para a pessoa mesmo? O primeiro ponto é pensar que a água está presente praticamente em tudo. Eu tenho os processos de geração de energia elétrica, em grande parte, demandam água na sua produção, como força motriz ou em algum aspecto da sua produção. O processo industrial, desde uma roupa, de móveis, eu tenho água em praticamente tudo que nos cerca. O primeiro ponto é entender essa dimensão, para daí cobrar atitudes. Nós esquecemos desse papel da água na nossa alimentação. Um ponto muito importante eu tenho um número significativo hoje de perda alimentar no mundo. Do alimento que é produzido no campo e ao que chega na sua mesa, o último trabalho da ONU colocou a ordem de 1/3 de perda. 1/3 de perda de alimento representa um volume muito significativo de água que foi usado para gerar aquele alimento e que foi desperdiçado também. Então, na hora que você começar a colocar na cabeça, que o cidadão começar a colocar na cabeça que a água permeia tudo e daí o grau de preocupação e a cobrança que tem que se ter em relação não só a atividades do setor privado, mas principalmente do Estado, do poder público quanto a políticas públicas, seria um primeiro passo para alguma mudança efetiva. Bem, muito obrigada, viu, Alexandre? Eu agradeço a vocês também. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com o autor do livro Rios Invisíveis, que trata dos fluxos de água de Belo Horizonte. Nós voltamos já. Você sabia que na nossa cidade existe um espaço aberto ao diálogo e à participação de todos? Um lugar em que podemos defender nossos interesses e participar das decisões importantes para BH. Um lugar em que somos ouvidos e para onde podemos enviar os nossos próprios projetos de lei. Esse lugar é a Câmara de BH. Ela é a nossa casa. Participe das decisões. Câmara Municipal de Belo Horizonte. A voz da cidadania. Existe uma voz capaz de mudar a realidade. Ela está em todos os lugares. Com sua força e seu trabalho. Transformando necessidades em projetos. Projetos em conquistas. Ela é a voz do seu vizinho, da sua amiga, do seu irmão. Ela é a sua voz na voz do vereador que você elegeu. Câmara Municipal de Belo Horizonte. A voz da cidadania. Estamos de volta hoje falando sobre o Dia Mundial da Água. Nós vivemos em uma cidade cortada por diversos cursos hídricos. O que muita gente não sabe é que eles estão mais perto do que nós imaginamos. E por isso eu recebo aqui no estúdio o geógrafo e pesquisador de geografia urbana e autor do livro Rios Invisíveis de Belo Horizonte, Alessandro Borsagli. Olá, Alessandro, muito obrigada. Conta pra gente, assim, qual foi a ideia desse livro, como que surgiu a ideia de fazer um livro sobre esses rios de Belo Horizonte, que muita gente não sabe por onde eles estão, onde eles estão. Na verdade, surgiu por volta de 2008, 2009, né? Eu comecei a trabalhar com as pesquisas ligadas ao processo de desenvolvimento urbano de Belo Horizonte. Com o desenrolar das pesquisas, me chamou muita atenção, na verdade, desde criança eu já tenho uma relação muito forte com a água, né? Me chamou muita atenção a quantidade de rios invisíveis, de rios encaixotados sob o asfalto que existem na capital. Disso tudo, essas pesquisas todas, o aprofundamento resultou no livro, né? Que ele aborda basicamente a bacia do Ribeirão Arrudas.
BH tem, de acordo com as informações que recebi, são 700 quilômetros de cursos d'água e 200 desses estão canalizados. Como que foi fazer essa pesquisa? Porque são necessários mapas, registros de antigos governos. Como que foi fazer a coleta desses dados para poder criar o livro? Felizmente, muitos desses dados eles já se encontram disponíveis em meio digital, né? Então isso facilitou muito o acesso aos dados dos arquivos, né? Do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, Arquivo Público Mineiro, Museu Histórico Abílio Barreto, a própria Escola de Arquitetura da UFMG também. Esses dados todos eu fui garimpando, conseguindo imagens antigas, imagens raras, né? E mapas desde a Comissão Construtora da Nova Capital, porque na verdade, com exceção do Ribeirão Arrudas, a Zona Urbana Planejada de Belo Horizonte, ela se encontra assentada em 3 bacias hidrográficas, Córregos da Serra, Lacabamundo e Leitão. Então, pelos mapas, por toda essa documentação oficial histórica, desde do processo de construção da capital, eu pude constatar que os rios urbanos foram completamente ignorados, com exceção do Arrudas, que ele já existia um plano para canalização, para retificação, os demais cursos d'água todos ignorados. Mas ignorados em qual sentido? No sentido dos governos simplesmente tamponarem os rios ou de não dar o devido tratamento a eles? Em qual aspecto você diz? Ele foi ignorado na relação à planta. Se você observar a rígida malha urbana da capital, ela não está condizente com o traçado natural dos cursos d'água. Eles correm pelos quarteirões, atravessando ruas e por aí vai. Para você ter uma ideia, para regularizar a região dos funcionários na década de 20, a canalização de mais ou menos 1 quilômetro, 1,2 km do córrego do Acabamundo, liberou 14 quarteirões para urbanização e comercialização. E os reflexos disso a gente pode ver em diversas inundações que acontecem aqui em Belo Horizonte. Isso seria, no caso, o não cuidado com os rios, levaram a esse cenário que a gente vive hoje, que é uma coisa até comum de acontecer quando chove? Realmente, hoje é comum e, infelizmente, a tendência é só piorar, né? Desde a década de 20, quando se deu o primeiro surto de canalizações, que eles canalizaram o Ribeirão Arrudas, os córregos Acabamundo, Serra e Leitão. No ano após o término, por volta de 1930, houve uma grande enchente, ocorreu uma enchente de uma grande magnitude na capital. Todos os cursos d'água que anteriormente não apresentavam problemas, eles tinham a área inundável dele, as várzeas, né, uma maior área permeável, todos saíram do seu leito, inundando as ruas, as vias, as casas. Ou seja, o método da canalização, a técnica da canalização já se mostrou errônea, já se mostrou que não adiantava de nada, porque a primeira justificativa para as canalizações era a extinção das enchentes. Na verdade, ela potencializou as enchentes. E você, como geógrafo, você se surpreendeu na coleta dessas informações quando você estava fazendo o livro? Sim. Sim, pela forma que foi tratada, pelo desprezo das administrações, né, e dos próprios técnicos pelos cursos d'água, pelos rios urbanos. Era mais conveniente despejar in natura o curso d'água no Ribeirão, principalmente no Ribeirão Arrudas, fora da Avenida do Contorno, do que construir estações de tratamento, interceptores, grandes emissários, né, áreas para o seu tratamento. Alessandra, a questão do esgoto e do tratamento de água foi uma coisa que te surpreendeu também ao pesquisar no livro? Sem dúvida, porque nós nascidos em Belo Horizonte, nós temos essa ideia de que os cursos d'água sempre eram limpos, né? Você tinha muita vida, uma relação muito grande da população com tais elementos naturais, né? Na verdade, infelizmente, desde a inauguração da capital, os esgotos são despejados nos cursos d'água. Uma coisa que eu vi você fazendo na internet é um vídeo onde você mostra uma foto antiga e aí mostra que havia um rio ali e que nos dias de hoje não tem mais. Você pode contar alguns lugares para a gente, que são algumas curiosidades que as pessoas muitas vezes desconhecem
que passam um rio por ali, né? Às vezes são lugares que todos os dias nós passamos e não percebemos, por exemplo, no Parque Municipal, na saída da cidade, perto de Sabará mesmo, são alguns lugares. Exatamente. Tem diversos lugares, né? A modificação do espaço foi tão grande, foi tamanha que muitos fundos de vale, em alguns casos, não se apresentam mais na paisagem como tal, né? A verdade é essa. Mas nós temos sobre os nossos pés, na verdade nós temos uma imensa caixa d'água sobre os pés, né? Listando aqui rapidamente, Rua Professor Moraes, Avenida Afonso Pena, isso eu vou listar os principais cursos d'água, fora as milhares de nascentes que estão ocultas aí atualmente. Rua São Paulo, tem também o Córrego do Leitão, passa ali por baixo. Rua Rio de Janeiro, Rua Felipe dos Santos, no bairro de Lourdes, né? Avenida Pedro II, Avenida Antônio Carlos. Todas essas vias têm um curso d'água correndo, vivo, sob o asfalto e o concreto. E aí, como fazer para poder preservar essas nascentes? Tem como? Ou é uma coisa que depende não só de uma mudança de conscientização, mas também de obras, de investimentos, de políticas públicas? Sim. Na verdade, já estamos começando a ter uma movimentação para essa quebra desse paradigma, né, das canalizações, das coberturas dos cursos d'água. O necessário, na verdade, é um investimento a longo prazo, de no mínimo 5 anos, isso assim, colocando por baixo, da recuperação das cabeceiras, reconhecimento, na verdade, das nascentes, mostrar à população a importância desses cursos d'água para a capital, né, para suas vidas, para o cotidiano. E essa questão das nascentes, essa recuperação e reconhecimento das nascentes é até muito interessante, porque todas as casas do Arraial do Curral del Rei, quase todas as casas, elas possuíam uma nascente própria. A água que abastecia o arraial era oriunda do Acabamundo, do Córrego do Acabamundo, uma canalização, de um pequeno aqueduto que existiu, né? Poucas casas utilizavam dessas águas. A maioria das casas tinham sua própria nascente. E em tempos de crise hídrica, a gente vê um cenário completamente diferente. Você acredita que seu livro pode conscientizar um pouco as pessoas, até se você quiser mostrar para quem está em casa, claro, ver o livro também? Será que ele seria uma forma de mudar um pouco a consciência das pessoas e fazer com que o belo-horizontino e que o brasileiro, de uma forma geral, tenha uma nova consciência a respeito da importância da água e como ela está presente na nossa vida? Sim, com certeza. A ideia para a população, para a cidade começar a exigir mudanças também, ela precisa reconhecer o que existe sob os pés, né? A importância desses elementos naturais, que a partir daí exigir mudanças, né? É uma coisa até que eu estava conversando com o Alexandre no bloco anterior a respeito da ideia de pertencimento, porque talvez muitas pessoas que são daqui de Belo Horizonte, a maioria talvez porque não pesquisaram a respeito disso, não sabem quantos cursos d'água a gente tem embaixo da gente. Estamos passando pela cidade e eles existem. Existem, exatamente, existem, estão vivos, né? Infelizmente, esses cursos, a grande maioria dos cursos d'água, eles foram cobertos há quase 2 gerações. Então, quem realmente conviveu com esses cursos d'água, muitos já se foram, muitos estão falecendo. Então, eu corri um pouquinho, até com o livro, com as pesquisas, com as entrevistas, para resgatar essa ideia, esse cotidiano, essa vivência das pessoas que nadaram no Ribeirão Arrudas. No livro até ele aborda muito, traz muito esses relatos. Pessoas que nadaram no Ribeirão Arrudas, pescaram no Ribeirão Arrudas. O Ribeirão Arrudas ele era um ribeirão bem piscoso, tinha muito peixe, que utilizavam a água no dia a dia. Isso tudo desapareceu num espaço de tempo muito curto, né? Se nós pensarmos na década de 50, década de 60, década de 70, eles estavam aí. Hoje já não existem quase, nós reconhecemos pelos gradis nas vias. Entendi. Tá bem, muito obrigada pela presença, Alessandro. Obrigado. Parada rápida no Câmara Entrevista e na volta eu recebo no estúdio o ecologista e idealizador do projeto Manuelzão, Apolo Heringer Lisboa. A gente volta já. Existe uma voz capaz de mudar a realidade.
Ela está em todos os lugares. Com sua força e seu trabalho. Transformando necessidades em projetos. Projetos em conquistas. Ela é a voz do seu vizinho, da sua amiga, do seu irmão. Ela é a sua voz na voz do vereador que você elegeu. Câmara Municipal de Belo Horizonte. A voz da cidadania. Estamos de volta hoje falando sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Em 2016, o tema do Dia Mundial da Água é Água e Empregos. Investir em água é investir em empregos. O objetivo é alertar a população sobre a importância da preservação e como ela pode ser revertida em postos de trabalho. Para falarmos sobre a preservação e as possibilidades que ela propicia, eu converso com o ecologista e idealizador do projeto Manuelzão, Apolo Heringer Lisboa. Apolo, muito obrigada pela presença aqui no programa. Vamos começar falando de quando o Manuelzão surgiu. Foram alguns médicos que olharam que era necessário atentar para a melhoria da qualidade de vida da população no aspecto ambiental. Não bastava só cuidar da população. Onde as pessoas vivem, isso teria que ser melhorado. E se a gente for pensar na questão da água, nada mais é do que pensar em políticas públicas, na própria questão econômica da água. Como que o Manuelzão enxerga isso? Quando surgiu o projeto Manuelzão, a gente percebeu que o espelho d'água mostra a nossa cara. Pela qualidade da água, pelo reflexo que a gente via no espelho d'água, a gente podia deduzir se estava tratando esgoto, se estava jogando lixo nos rios, a gente podia perceber se estava havendo desmatamento. Então, a água, ela é um espelho da nossa mentalidade. A água mostra que tipo de sociedade nós temos. E a água não nos deixa mentir. Por exemplo, um governador, um secretário de meio ambiente ou da agricultura, um prefeito, ele pode falar o que ele quiser sobre a administração dele. Aí você vai e examina a água dos rios da cidade dele. Você examina a água dos rios do estado. E você, pelo exame da água, você vai concluir que tipo de administração nós temos naquele país, naquele estado. A água de um rio é como se fosse o sangue da terra. Você faz um exame de sangue na medicina, você tem uma ideia de como está aquela pessoa, a saúde dela. Da mesma forma, um exame do rio, das águas, nos mostram que situação nós temos naquela região, naquela bacia hidrográfica, porque sempre que eu falo de água, eu falo pelo território dela, que é a bacia hidrográfica, né? É um pedaço do território cujas águas da chuva e outras correm sempre para um lugar mais fundo, que é o leito do rio. O tema desse ano ele é voltado para a questão econômica da água, não só relacionada aos gastos ou ao lucro que pode ter dentro daquilo ali, mas também de uma mudança de consciência de como a água pode ser utilizada pelo ser humano, de forma mais consciente, de forma a aproveitar isso. Como que essa mentalidade pode ser aplicada aos belo-horizontinos, aos mineiros, de forma que as pessoas tenham mais cuidado ao usar a água e pensem que pode ter um uso a mais, pode ter uma consciência ambiental dentro daquilo ali? Olha, eu acho fundamental a gente combater o egoísmo, a visão egoísta do uso da água. Nós temos que pensar que a água não é só para o ser humano. O ser humano, ele não pode sujar a água que vai ser usada pelos animais do campo. Por exemplo, o rio Arrudas, o Onça, deságua no Rio das Velhas. O Rio das Velhas ele vai percorrer inúmeras cidades aí para baixo, até chegar no Rio São Francisco. O Rio São Francisco vai até o mar, entre Sergipe e Alagoas. Durante esse percurso, essa água alimenta os peixes, alimenta os pássaros. Diversos animais bebem dessa água. Eles não têm alternativa, eles têm que beber água dos rios. Então, a primeira coisa é a gente pensar que a água é um bem comum a todos os seres vivos. Se eu penso assim, eu vou beneficiar o ser humano também.
Porque o ser humano precisa de comer peixe. O ser humano precisa de comer verduras. E se você imaginar que a água poluída com esgoto está levando doenças para as outras comunidades, você está irrigando com águas cheias de poluição, de metais pesados, de dejetos hospitalares. Então você tem uma ideia de que nós estamos espalhando doença. Então é muito importante cuidado com a água. Nós temos que ter carinho com a água. Por exemplo, a água chega em nossa casa como? Chega limpa. Como é que a água chega em nossa casa? A água chega pela chuva, né? A água chega na torneira, pela empresa que fornece a água, mas na minha casa eu penso diferente. A água chega na minha casa pela chuva. Então, toda a água que cai no telhado, eu não coloco calhas no telhado. A calha é um depósito de água, de sujeira, de pedra, de areia, que faz com que crie-se muito Aedes aegypti. Os pernilongos, qualquer tipo de pernilongo, sobretudo da zika, da dengue, eles proliferam muito nas calhas. E você não tem controle, porque é muito perigoso subir no telhado. Então a água na minha casa, ela cai no telhado e cai no chão. Eu não tenho nem 1 metro de cimento no quintal, é tudo grama. Tudo gramado. A água da chuva cai no telhado e cai no chão. E toda a minha casa eu fiz fazendo com que o entulho fosse enterrado. Eu não gastei nenhum dinheiro com caçamba. Então tem um círculo de entulho formando uma drenagem natural para o fundo do lote. E no fundo do lote eu botei muito entulho e resto de terra, e aí ficou até mais plano, e eu criei um pomar. Então toda a água da chuva fica no meu quintal. Com isso, eu não contribuo para a inundação, para a enchente dos rios da cidade. Então, você tem que pensar a água como um todo. O ciclo hidrológico, a água vem do mar, das florestas, chove, e nós temos que conservar a água no nosso território para encher as nascentes. O que a engenharia fazia no passado e até hoje? O que a prefeitura faz? Pega a água na calha, canaliza, leva para um rio canalizado, leva para o arrudas canalizado, provocando grandes inundações, e vai para o mar de novo. Ou seja, nós não valorizamos a água, que é um bem sagrado, no nosso território. Você tem que fazer a água entrar no solo. O melhor lugar para guardar a água da chuva é o chão. Então nós temos que compensar todo tipo de asfalto e telhado, fazendo com que haja caixa seca e outras criações humanas, para a água toda entrar no chão de novo e ficar ali, para infiltrar. Então, tem a água também das empresas de saneamento, a água que a gente paga, a água potável. Essa água potável, ela precisa ser cuidada, mas a gente cuida porque a gente paga. Eu pago, você paga, todos pagamos pela água que usamos em nossa casa. Só não pagam as grandes empresas. Você sabe que as grandes empresas de agronegócio, as grandes empresas de mineradoras e grandes empresas da indústria, eles não pagam pela água que usam. Eles tiram impostos subterrâneos profundos, tiram a água dos rios e não pagam. Eles dizem que pagam, mas eu fiz um estudo, uma pesquisa, e descobri que eles pagam 0,01 centavo de real por 1.000 litros de água, ou no máximo 0,02 centavos. E como fazer para conscientizar a população, para cobrar do poder público mudanças nesse aspecto, mais fiscalização, né? Por exemplo, tragédias como nós tivemos lá em Mariana, não só da bacia do Rio das Velhas, mas sim do Rio Doce. Mas como fazer para mudar a cabeça dessas pessoas, da população e de quem pode cobrar dos seus governantes alguma mudança? Olha, eu acho que a população, ela paga muito caro pela água que usa, a população trabalha muito, a conta de água é muito alta, e as ONGs, as lideranças da população, têm trabalhado, a própria ideia de defesa do meio ambiente, ela não veio de governo nem de empresas, ela surgiu da população. Então nós estamos vivendo uma situação em que a população ela faz a sua parte.
Agora, tem campanhas assim, olha, não lave a calçada com água, você não pode fazer isso e aquilo. Eu não concordo muito com isso, que a culpa da crise é o nosso banho, é a água da lavada da calçada. Porque se a calçada está muito suja, o cachorro fez xixi, xoxô, eu sou obrigado a usar um pouco de água. Mas eu pago pela água, então eu tenho um controle que é o preço. A gente fala, a mãe fala, ô menino, fecha a torneira que a água está cara. O problema é que o consumo humano, ele é em torno de 10% da água retirada da natureza, o consumo só em casa. 80% a 90% do volume de água que é consumido é no setor econômico, na irrigação agrícola, nas indústrias e na mineração. Então esse setor que consome 90% do volume de água é que tem que ser educado, o governo tem que cobrar deles, o governo tem que multar, fiscalizar. Então, eu acho que cabe ao governo cuidar dos setores econômicos. E durante a crise hídrica, o governo ficou só advertendo as pessoas que pagam pela água, o consumo doméstico. Eu acho que foi uma falta de respeito ao povo, uma maneira de fugir do debate sério, onde realmente está o problema. Então, eu acho que a população, mal ou bem, ela tem cumprido o seu papel, a população adora as suas nascentes. Você vê várias casas em Belo Horizonte conservando as nascentes, aí chega uma empreiteira, uma grande construtora, a primeira coisa que faz é destruir todas as nascentes. Tem gente que até chora por causa disso. Eu acho que a água, ela é um bem muito sagrado, né? Não tem preço. A água de Belo Horizonte tem, quando foi fundada, tinha 700 quilômetros de córregos. Foram canalizados mais de 250 quilômetros. Ainda resta em Belo Horizonte mais de 400 quilômetros de pedaços de rios e córregos não canalizados. Então a primeira coisa que tem que fazer é realmente o governo não canalizar mais córregos. Você tem uma malha hidrográfica em Belo Horizonte, que sai da Serra do Curral, são os afluentes do Arrudas, vem lá do Barreira até lá embaixo, e vão até o Arrudas. Do Arrudas você tem a margem esquerda, que vai até lá para o lado da UFMG. Ali perto da UFMG você já tem os rios que vão para o Onça, lá para o lado da Pampulha, o Ribeiro de Abreu. E do outro lado, a margem esquerda do Onça, você tem os rios que vêm lá de Venda Nova. Então você poderia sair aqui da Serra do Curral e ir até Venda Nova só andando na beira dos rios, que é uma área plana, andando de bicicleta, a mobilidade urbana, fazendo caminhadas, sempre mantendo as matinhas na beira dos córregos, que é a mata ciliar. Sempre sem esgoto, sem lixo no rio, para que as pessoas pudessem nadar, pescar e brincar com aquela água. A cidade seria outra. Esse é o grande projeto que eu tenho na minha cabeça para fazer uma gestão ambiental em Belo Horizonte. A gestão ambiental em Belo Horizonte é preservar toda a rede hidrográfica, transformá-la em área de trânsito das pessoas, mantê-las bem tratadas. É um grande jardim, um grande parque em toda a cidade, né? Vamos ver se nas próximas gerações as pessoas vão ter mais cuidado, então, né? Claro, às vezes a situação, né? A pessoa larga a droga quando chega no fundo do poço, né? Quem sabe as dificuldades, o grande sofrimento, a falta de área de lazer, a morte dos rios, pode levar a humanidade a mudar isso aí e fazer investimentos para descanalizar os córregos de Belo Horizonte, como, sobretudo, o bulevar. O bulevar é questão de segurança. O bulevar esconde o perigo. Quando tem uma cheia muito grande, o bulevar está um perigo, um tsunami, e as pessoas na avenida, de carro, estacionamento, tudo fechado, trânsito, e aquilo ali, se tiver um caminhão que cai ali dentro, lá em cima, uma placa que rompe, aquilo pode subir e causar uma tragédia em Belo Horizonte. Eu acho que é muito importante que o povo de Belo Horizonte tome muito cuidado na região do Boulevard Arrudas, quando estiver chovendo. Eu não passo ali com a minha família. Tá bem, muito obrigada, Apolo. Ok. O Câmara Entrevista fica por aqui, até o nosso próximo encontro.